É uma alegria poder estar com você mais uma vez. Te acolho com grande alegria, com grande satisfação. É uma honra poder chegar até você através desse nosso espaço aqui e que você, nesse dia, sinta-se alcançado por tudo que a gente preparou, por tudo que foi pensado para a gente poder conversar nesse momento. Quero trazer para você já essa realidade e partilhar esse maravilhoso evangelho, palavra de Deus, com você, que diz assim: Venham para mim todos vós que estáis cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, porque minha carga é suave e o meu fardo é leve. Querido artista, hoje eu converso com você sobre duas virtudes bem particulares, bem especiais, específicas do coração de Jesus, do coração do nosso Deus, que é a mansidão e a humildade. E isso tem tudo a ver com a nossa vivência enquanto artistas, porque queremos ser a cada dia mais artistas segundo o coração de Deus. E essa palavra, onde o próprio Jesus ele se diz dessa forma, ele fala dele próprio: Vinde a mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Todos nós somos chamados a imitar o próprio Cristo. Isso é ser cristão, isso é uma realidade não só para mim e para você enquanto artista, mas todos nós que nos denominamos cristãos pela graça de Deus, somos convidados a imitar a Cristo, conhecer Jesus, saber quem ele foi, quem ele é, o que ele fez enquanto caminhava nessa terra, como ele continua realizando até hoje e para sempre, eternamente, tudo aquilo que é próprio dele, sendo o nosso Deus, sendo o Senhor das nossas vidas, sendo o nosso Salvador. E não há melhor forma de conhecer os passos que Jesus deu, conhecer aquilo que Jesus foi, como ele agiu, senão pela leitura da palavra, pelo seu evangelho. E aqui, nesse trecho específico do Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 a 30, que fala especificamente dessa virtude que Jesus trazia em si. Jesus manso e humilde de coração. A mansidão, eu pesquisei no dicionário, e ela é esse substantivo, né, que agrega várias coisas e tem esse lado específico de quê? Porque muitas vezes nós podemos confundir. Então eu quero deixar tudo muito claro para você perceber sobre a virtude da mansidão, essa virtude que nós somos convidados a imitar também, que é segundo o coração de Jesus. Jesus, sendo quem ele é, Jesus ele vive um esvaziamento de si. A palavra vai dizer que ele, sendo de condição divina, ele assume a nossa condição humana e ele redime a nossa humanidade se tornando homem. E Jesus, enquanto passou por essa terra, enquanto viveu os seus 33 anos, né, como nós bem sabemos disso, aqui nessa terra, Jesus ele foi experimentando várias realidades de acordo com a nossa humanidade. Né? Não foi indiferente, não é indiferente aquilo que todos nós vivemos na nossa humanidade. Pelo contrário, ele também experimentou, exceto o pecado. Mas tudo que faz parte do ser humano, os sentimentos, as lutas, as dificuldades, as alegrias, as esperanças, as dores também, tudo isso Jesus viveu na sua vida cotidiana enquanto estava aqui nessa terra. E uma coisa muito interessante que eu quero levar você a refletir comigo, olha só. Jesus, sendo de condição divina, ele deixa a sua condição divina, a glória celeste, e ele vem habitar nessa terra, se tornando, claro, 100% Deus, mas também 100% homem. E enquanto homem, ele disse isso: eu sou manso e sou humilde de coração. Quando a gente pensa em mansidão, uma pessoa que é mansa, a gente pode confundir e achar que essa pessoa é uma pessoa que todo mundo faz o que quer, todo mundo trata essa pessoa de qualquer maneira, afinal é manso, é tranquilo, né? Pode ali chegar e despejar um caminhão em cima da pessoa de coisas que a pessoa vai acolher, vai aceitar, porque afinal de contas ela é mansa. E nós não podemos nos confundir. Dentro do exercício do nosso chamado, do nosso ministério, a mansidão, essa virtude, precisa estar muito presente na minha vida e na sua vida. Por quê? Servir a Deus no ministério de artes, no ministério
nesse ministério específico, nós passamos por muitas coisas. Tem dias que você vai chegar atrasado, as pessoas não vão saber o motivo do seu atraso, vão te cobrar. Já aconteceu isso com você? Pois é. E nessa hora, não vale a pena você se exaltar, elevar a voz, querer se justificar muito. Mas a virtude da mansidão, ela vem te salvar nessa hora e você tranquilamente se explica. Meus irmãos, eu me atrasei por causa do trânsito, eu perdi o ônibus, eu acabei perdendo o horário mesmo, me desculpem, mas estou aqui para o nosso ensaio, para o nosso serviço. E a mansidão, essa virtude, ela vem se tornar concreta na sua vida. Né? Ela não fica só no nosso imaginário. Eu vou imaginar aqui que eu serei manso e humilde de coração como Jesus é. Não, mas se torna atitude, atitude de mansidão. Mansidão tem a ver com brandura, tem a ver com docilidade, tem a ver com essa paz interior no seu coração que o próprio Deus dá a mim, dá a você, e que vai fazer com que você permaneça nesse estado em que o próprio Deus, porque nós precisamos pedir isso para Ele, né? O próprio Deus há de nos dar essa virtude e ela é importantíssima, essencial, porque nós queremos ser imitadores do coração de Jesus. Queremos ser como Ele foi. E como Ele foi? Como Jesus agiria em determinada situação? Nós precisamos também pensar nisso para que a vivência do nosso ministério ela seja cada vez mais enraizada na nossa vida, no nosso cotidiano, não só quando estamos na igreja. Porque dentro da igreja é fácil. Você concorda comigo? É fácil a gente ser cristão ali com o nosso ministério, com a nossa turma, né? Com a galera que tem o mesmo pensamento que a gente, temos o mesmo olhar, as mesmas motivações, mas no seu trabalho, no lugar em que tantas vezes você é o único que vai se preocupar em ser manso, e você dá esse testemunho, e você segurar as palavras. A mansidão está muito ligada também com a virtude da fortaleza. Nós não podemos confundir, o manso é aquele que é fraco, é aquele que é assim mesmo. Não, pelo contrário. Uma pessoa mansa, ela é uma pessoa forte, porque vem o sentimento, mas ela sabe domar, ela sabe controlar, ela sabe se colocar. E o sentimento não é quem diz, não é quem determina, mas é a virtude. A virtude é uma luta, é uma busca para todos nós e é por isso que nós estamos aqui, porque é uma busca cotidiana, uma busca até a eternidade. Mas vale a pena porque isso é desejo, é vontade do nosso Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, você do Ministério de Música, de chegar em um lugar onde você foi convidado para servir, para estar ali exercendo o seu chamado, e de repente aquilo que foi te dito teria uma estrutura de som, uma estrutura de palco, de cenário, e quando você chegou ali, você se deparou com uma surpresa. Não era bem assim o que você esperava, o que foi combinado. E nessa hora, a virtude da mansidão, ela vem também, claro, colocando cada coisa no seu devido lugar. Ok, não foi combinado dessa forma, não era o que eu esperava, você precisa deixar claro para as pessoas, né? Houve um erro na comunicação aqui, né? Chegarem também a essa verdade dos fatos, mas a virtude da mansidão, ela vai te dar a condição de você não sair de si, para você não se atrapalhar diante daquilo que você foi chamado a fazer. Para você não perder a graça, para você não perder a unção, para você não perder a alegria do serviço, não importa qual situação, né? Como eu disse, imprevisto, chegou, nossa, o som estava ruim demais, meu Deus, o que fazer aqui? O cenário, o palco era pequeno, não cabia nem a banda toda, nem o ministério todo, mas se ajustar às situações, aceitar e cumprir o seu papel. Então que você possa buscar nessa virtude do coração de Jesus esse lugar especial e particular de ser manso como ele é. Jesus, aquele que é manso e humilde de coração. Vamos falar agora sobre a virtude da humildade. Meu povo, nós precisamos conversar muito sobre essa virtude. É ou não é verdade? Muitas vezes nós, até na nomenclatura, né? Alguns de nós não gostam de se denominar artistas, né? Eu sou ministro de arte, ministro de música, ministro de teatro. Porque essa palavra artista, né? Eu sou artista,
Muitas vezes na nossa concepção, né, na nossa forma de enxergar, né, e de pensar em um artista, a gente já associa muitas coisas que, claro, fazem parte do ser artista, do mundo das artes, né? Luzes, eu tô falando com você aqui, ó, tem iluminação aqui, tem um microfone aqui que você não tá enxergando, mas tudo isso precisa chegar até você. Tem luz aqui para poder fazer com que esse vídeo que você está assistindo agora, ele fique da melhor maneira possível para você ter acesso, ou seja, isso faz parte desse universo, né? E nós não podemos ter medo, e a virtude da humildade, ela vai vir nos ajudar, vai vir nos auxiliar a equilibrar todas as coisas. O seu ministério, o seu chamado enquanto artista, enquanto pessoa que evangeliza com arte, é o ministério da exposição. Você perdeu o direito ao escondimento. Sinto te informar isso. Muitos de nós, não, se pudéssemos, né, cantaríamos escondido, né? Ah, não quero aparecer, né? Deixa só o pessoal me escutar. Não, eu faço aqui mesmo. Mas não. A partir do momento em que Deus pensou em você para dar-te esse ministério, esse chamado, você perdeu o direito ao escondimento. É uma condição, faz parte. Você precisa aparecer. As pessoas vão querer te ver. As pessoas vão querer ouvir. E ouvindo a sua voz, olhar para você e ver quem é essa pessoa, quem é o dono dessa voz. E a gente pode levar isso para todas as expressões artísticas. É o ministério do aparecimento e não do escondimento. Falar sobre humildade para artistas às vezes parece uma coisa óbvia, mas não é. Existem muitos de nós que infelizmente não lutam por essa virtude. Muitos de nós que durante o seu cotidiano, a sua vida, a sua trajetória, né, esquecem que é necessário viver essa virtude segundo o coração de Jesus para que nós não sejamos roubados pelas luzes, pelos holofotes, pelo aparecer, pelo estar num palco, acima de pessoas, no lugar elevado, não é verdade? Alguns de nós confundem muito, porque ser chamado ao ministério não garante para mim privilégio nenhum. Meu lugar enquanto ministro é servir. Eu sou chamado a servir. Você é chamado a servir, a dar-se em favor de um povo, em favor de uma pessoa, enfim, daquele ao qual Deus está confiando a você, certo? E alguns de nós temos sim alguns privilégios. De repente a escala do seu ministério, o seu serviço é no melhor horário da missa do domingo. Aquela missa que vai muito mais gente, ali às 19 horas. Aquela missa que é mais cheia, é um público mais jovem. Então, para o seu ego faz muito bem tocar nessa missa, porque a participação da Assembleia ela é forte, né? Você se sente um com esse povo e isso é muito bom, isso não é ruim. Mas se o seu horário é o horário das 7h30 da manhã, das 8, com as senhorinhas, com aquele público que é um pouco menos participativo, é de manhã, as pessoas ainda estão num processo, né, de acordar, isso não deve tirar do seu coração a alegria do serviço. E essa virtude da humildade vem para isso também, vem para equilibrar. A palavra humildade, uma das coisas que eu procurei no dicionário para poder partilhar com você, uma coisa que eu achei bem fantástica, e é com ela que eu quero ficar aqui contigo, falando sobre essa virtude. Vai dizer que é o reconhecimento das suas fraquezas e limitações. Gente, a gente precisa cair na real. Nós não podemos tudo. Deus pode tudo. Deus é aquele que pode todas as coisas. E nós somos seres limitados, né? Nós temos um tempo aí de existência, a nossa voz ela não é para sempre, a nossa arte, o nosso serviço não vai ser para sempre. Tem uma hora que isso vai parar. E essa virtude da humildade, desse lugar de reconhecimento, isso é muito louvável, isso é muito bom. Porque enquanto eu reconheço que tudo que eu tenho eu recebi de Deus, por graça de Deus, isso vai fazendo também com que a minha arte seja devolvida a Ele em louvor, na humildade, na gratidão. Já se deparou com um artista muito arrogante? Você me atrai com a sua voz. Você me leva para Deus com a sua voz. Mas quando eu conheço a sua pessoa,
ixi, aí a coisa já fica um pouco complicada. Isso não deve acontecer entre nós, né? Quem está por detrás do pedestal, por detrás do microfone, por detrás da maquiagem, do figurino, é essa pessoa, a verdade. Essa pessoa tem que ser a mesma pessoa que está cantando, que está no palco. Quando as pessoas forem até você, entenda uma coisa: elas estão indo atrás daquilo que você levou, que é a beleza, que é esse testemunho maravilhoso que leva as pessoas sim a terem esse encontro com Deus, mas tudo para a honra e glória dele. A palavra de Deus vai dizer em Coríntios que nós trazemos esse maravilhoso tesouro em vasos de barro. O vaso de barro sou eu, o vaso de barro é você. E o vaso de barro, ele é frágil, ele se quebra, ele traz ali algumas imperfeições tantas vezes, mas o tesouro que é colocado dentro dele, quem tem o poder de colocar o tesouro é o próprio Deus. Deus te deu um tesouro. Deus depositou em você um tesouro maravilhoso, que é todo esse dom, todo esse talento que você traz. E que você possa cada dia lutar por essa virtude, que é essencial para a vida de todo ministro de arte. Todo artista precisa trazer em si essa busca, esse desejo da humildade. E a gente só é humilde vivendo humilhações. Nós aqui na comunidade Recado, nós temos várias situações assim que a gente vê Deus nos formando na humildade, permitindo as humilhações. Quantos eventos que nós já fomos chamados para conduzir e chegar ali na hora do evento, nós sermos barrados na porta. E aí, quem são vocês? Então, eu vim cantar aí agora. Ah, tá, podem passar. Então, são várias situações. Deus, ele vai dar um jeitinho, o jeito que é só dele, né? Que conhece o seu coração, que sabe do que você precisa, de fazer com que as humilhações cheguem a você para você exercer essa virtude, para você crescer nessa virtude. E que você não fuja disso. Quantas vezes, eu lembro de uma história de uma irmã nossa, que ela estudava no conservatório, e às vezes na aula ela sentia que ela não ia muito bem. Ela era cobrada pelos professores, mas no mesmo dia ela ia ministrar no grupo de oração. Chegava no grupo de oração e ela cantava e as pessoas eram tocadas pela graça de Deus, pela beleza da voz dela, e as pessoas vinham falar com ela. Então é esse equilíbrio que essa virtude gera em nós e que nós precisamos ter. Então não fuja das humilhações, tá certo? Se ela chegar, aceite, respira fundo. A virtude da mansidão também vai te ajudar nessa hora e deixe-se ser tocado e crescer no exercício dessa virtude da humildade. Quero dizer ainda para você, falando sobre humildade, que hoje nós temos muita facilidade em chegar até as pessoas. Antigamente era um pouquinho mais complicado, né? Você aparecer. Hoje, pelo seu celular, pela telinha do seu celular, a sua rede social, você coloca ali aquilo que você quer mostrar para as pessoas, né? E a gente precisa tomar cuidado para que isso não seja o sentido da nossa vida, de ter likes, de ter muitos compartilhamentos. Claro, nós queremos que a nossa evangelização chegue para o maior número de pessoas, mas não é isso que deve nos mover. O sentido e o centro de todas as coisas é o próprio Cristo, porque ele não passa, ele é eterno. Todas as outras coisas, elas vão passar. Então tome cuidado com isso também. É interessante pensar também o seguinte: eu estudo, o meu irmão de ministério não estuda. E eu começo a me achar melhor do que ele, porque afinal de contas eu me esforço. Eu invisto no meu ministério, você está corretíssimo, tá certo, é esse o caminho. Mas de repente o seu irmão, ele não teve a mesma oportunidade, talvez até mesmo a condição financeira de investir no estudo, tempo. De repente é uma pessoa que tem uma vida muito mais corrida do que a sua e você não deve se achar melhor do que essa pessoa, porque ela ainda não vive essa realidade de poder estudar. Alguns de nós vamos ter oportunidades maravilhosas. De repente você vai cantar, ser chamado para servir num evento grande, num evento que atinge muitas pessoas, que vai para as lives, pessoas que vão ser alcançadas ali presencialmente, também pessoas que podem ser alcançadas, enfim, no mundo inteiro, através de uma transmissão de live, enfim. Isso não torna você
melhor e mais importante do que aquele que está cantando para 5 pessoas, que está servindo para 5 pessoas na capelinha às 8 horas da manhã de domingo. Não. Nós precisamos ter clareza do nosso chamado para que nada venha nos roubar, certo? O ministério servir a Deus com a arte não me dá privilégios, pelo contrário, me leva a doar. Eu não estou aqui para receber, porque sou ministro, porque exerço a arte na evangelização, mas eu estou para doar, sempre, sem esperar nada em troca. E eu sei que tudo isso, nessa reta intenção, colocado no coração de Deus, Deus na hora certa, Ele se manifestará. Então, tome cuidado para que nada te roube, para que a virtude da mansidão e da humildade estejam presentes na sua vida, para que você seja um artista segundo o coração de Deus. Uma coisa muito importante, a humildade é a verdade. Então assuma a sua verdade. Sim, eu canto bem. Sim, eu sou esforçado. Sim, eu estudo. Sim, eu me dedico. E não é errado, pelo contrário, isso é também louvor a Deus. Mas quando as pessoas chegarem para você para poder te elogiar, você aceita o elogio, você agradece, mas você sabe a quem pertence toda a glória. Afinal, o dom, quem deu, foi o próprio Deus. Que Deus te abençoe muito. Eu rezo por você para que você também possa conseguir buscar e encontrar no coração de Jesus a virtude da mansidão e da humildade, para que você seja um artista segundo o coração de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.